Meus caros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu vos cumprimento com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2023. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 13, que tem como título O Propósito de Missões. Lembra você que estamos estudando neste trimestre, no quarto e último trimestre de 2023, sobre até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E a próxima lição será estudada no dia 24 de dezembro de 2023, ou seja, um dia antes do dia que é lembrado o nascimento do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Obviamente, isso pode afetar muito as nossas escolas bíblicas dominicais, e isso pode ter levado a CPAD a fazer uma lição menor, com um conteúdo bem reduzido, para que os irmãos que estiverem em suas EBDs possam tão logo começar e assim, em cerca de 20 a 30 minutos, terminar sua aula e quem sabe ir para a sua casa para as comemorações do Natal. Aqui nós vamos cumprir a nossa parte. Vamos deixar para você o nosso comentário da lição 13 e você pode, tanto no dia 24 como antes ou após, estudar essa lição que tem um propósito bem definido. Falar sobre o propósito de missões. Falar da responsabilidade que cada um de nós temos de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu quero neste momento agradecer você que está conosco neste canal. Peço que compartilhe esta aula com outros professores e alunos. E agora vamos orar ao Senhor e começar a nossa aula. Pai, no nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez estar diante dos teus filhos através deste canal para lhes transmitir o conteúdo de mais uma lição, agora a 13ª. Senhor, que o teu Espírito nos inspire naquilo que iremos falar e que teus servos possam ouvir, receber e guardar a tua palavra. Assim oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então ao nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 16, o versículo que diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Repetindo, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Prosseguindo, vamos então à nossa verdade prática. Pregar o Evangelho a toda a criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. É uma ordem divina, é um imperativo divino. Devemos ir pregar, porque esta foi uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não é uma opção, é uma obrigação. Repetindo então, pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 5, versículo 9 a 14. O texto que diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer: ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre.
Amém. Que lindo texto. Vamos, portanto, aos objetivos da nossa lição. Primeiro, apontar o alvo da obra missionária. Isso será abordado no primeiro tópico da lição e o professor deve se comprometer a atingir este objetivo. Segundo objetivo, conscientizar de que cada cristão é responsável por essa missão. A obra de missões não está restrita a um departamento, a uma pessoa. Todos devem trabalhar para que almas sejam salvas, libertas, transformadas pelo poder do Evangelho. Vamos então à introdução da nossa lição. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Este é o assunto da nossa revista. Se você olhar a capa da nossa revista, você vai ver até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esta, pois, é a missão da igreja. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta semana. Primeiro tópico da lição, o alvo da obra missionária. Primeiro item do primeiro tópico, o fundamento da realidade salvífica. Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Amados, a Bíblia Sagrada é o livro da história da salvação. Desde o Antigo Testamento, o assunto principal é a salvação, é tirar o homem da condenação eterna que veio por causa do pecado. Então, o livro chamado Bíblia é, acima de tudo, o livro da salvação. Por exemplo, em Apocalipse 5, há o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar essa realidade salvífica para todo o ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Então temos esta responsabilidade, dizer ao mundo que Cristo morreu para salvar a cada homem, a cada mulher, a cada criança, a cada adolescente, a cada jovem, a cada idoso. O Senhor Jesus Cristo morreu por todos e todos precisam da salvação em Cristo Jesus. Segundo item do primeiro tópico, um propósito global. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance que encontramos em Apocalipse capítulo 5. Isso reitera o princípio universal da nossa missão. Nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do Evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e glorioso projeto de Deus, a obra missionária. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho a todos os povos. Amados, esta palavra todos, ela está presente em vários textos relacionados à salvação, à proclamação do Evangelho. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E se você observar o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver ali o todo, toda, sempre presente. Eu posso mostrar para você, não está na nossa lição, mas em Atos capítulo 2, você pode ler o seguinte comigo. Está assim escrito na palavra do Senhor. E cumpriu-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. Se pousou sobre cada um deles, pousou sobre todos. Versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. E em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações em que estavam debaixo do céu. Interessante isso, né? Você vai encontrar o todos também no versículo 7, 2 vezes. No versículo 8 você vai encontrar o cada um, e cada um representa também dizer que todos, ninguém ficou de fora. E lá no versículo 11 temos o todos, no versículo 12 também. Ou seja, as bênçãos de Deus são estendidas a todos, a toda criatura. Por isso, a pregação do Evangelho tem um propósito universal, um propósito global. A sinopse dessa primeira parte diz assim: o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo o pecador. Repetindo, o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo o pecador. Segundo e último tópico da lição, pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Primeiro item do segundo tópico, qual é a nossa disposição? Nós temos aqui várias perguntas reflexivas, perguntas que nos fazem pensar, perguntas que nos fazem nos posicionar. É interessante ter essas perguntas porque isso gera no aluno reflexões, pensamentos e até mesmo mudança. Vamos lá? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Como está, meu irmão, a tua disposição, o teu interesse, a tua vontade de pregar o Evangelho a todo mundo? Agora temos algo que será mais explicado na próxima lição. Você sabia que a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Nós temos que ser cautelosos com Mateus capítulo 24, versículo 14, porque Mateus capítulo 24 é um dos textos mais difíceis de interpretar na Bíblia. E aí esse versículo diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Sejamos cautelosos com a interpretação deste versículo, porque aqui temos duas palavras que podem causar conflito: evangelho do reino e fim. Após o arrebatamento da igreja, ainda teremos a grande tribulação, teremos ainda 1000 anos de paz, milênio, e dizer que não haverá mais salvação durante a grande tribulação é desconsiderar textos sagrados que registram que durante a grande tribulação e também durante o milênio haverá sim salvação, como sempre houve. Então sejamos cautelosos. Para alguns, esse evangelho do reino diz respeito ao evangelho que vai ser pregado no reino milenial de Cristo. E aí sim, depois do reino milenial de Cristo, não há mais dispensação. Então virá o fim. Sejamos cautelosos para não interpretarmos forçosamente esse texto e vamos respeitar as duas interpretações que são fornecidas desse texto. Alguns dizem: Jesus só vai voltar quando a última pessoa ouvir o evangelho. É uma interpretação. Outros vão dizer: não, esse evangelho do reino será pregado durante o milênio e então sim virá o fim. Continuando, à luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus? O que você tem feito, meu irmão? Qual é a sua contribuição para que o evangelho alcance outras vidas, outros povos? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência deste trabalho? Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Meu amado irmão, são perguntas reflexivas. Precisamos terminar este trimestre pensando o que fazer para avançar ainda mais na obra de missões. De nada vale estudarmos 14 lições e não tomarmos nenhuma postura, nenhum posicionamento novo. Não reagirmos diante daquilo que nós aprendemos. Precisamos fazer com que este ensino, com que estas lições façam diferença em nossa vida. E assim, de fato, façamos missões. Essas perguntas contribuem para atestarmos uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo,
E se o mundo não receber o evangelho nesta dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Isso nós vemos na palavra que Deus disse a Ezequiel. Deus o colocou como atalaia, e ao não obedecer aquilo que Deus lhe deu como comissão, a palavra de Deus diz: sangue da tua mão eu requererei. Você, meu amado irmão, pregue para o seu vizinho, pregue para o seu amigo, faça valer a sua responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, de levar luz a quem está em trevas. Enquanto você está na igreja glorificando, alegre, pulando, quem sabe, o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho, de escola está indo para o inferno. Então, é hora de despertarmos e irmos a campo, e às vezes está tão próximo de nós, e nós às vezes não percebemos que a sede pela palavra do Senhor está ao nosso redor. Alguém olha para nós e busca em nós um exemplo, uma luz, uma palavra. E você tem realmente a palavra no coração e nos lábios para falar a quem está ao seu redor que Jesus Cristo o ama e que quer livrá-lo da condenação do inferno? Faça isso em nome de Jesus. Segundo item do segundo tópico, pois me é imposta essa obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. A expressão ai de mim, se não pregar o evangelho, tem dois sentidos. Primeiro, a obrigação, e segundo, a punição, ou seja, nós temos a obrigação de pregar. Porém, se nós não cumprirmos essa obrigação, ai de nós, porque seremos cobrados quanto a isso. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide, com a letra C, não com S, como está na revista, incide privilégio, pois é a partir do que Cristo fez por nós. Então nós somos salvos, estamos na luz. É como alguém que tem um barco e está alguém se afogando ao seu lado, e ele, ao invés de estender a mão, passa direto e não se importa com aquela pessoa morre afogado. Quantas pessoas estão morrendo ao teu redor, meu irmão e minha irmã? E você é um privilegiado porque você tem a salvação, porque você tem acesso aos céus. É um privilégio, sim, estar na presença do Senhor, mas outros também precisam que você estenda a mão e os socorra. Continuando, nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina, como diz a nossa verdade prática. A sinopse dessa segunda parte: pregar o evangelho é a obrigação de cada crente. E você tem feito isso, meu irmão? Vamos então à nossa conclusão. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos então desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, isso está sendo repetido várias vezes nessa lição. Pelo contrário, é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo o pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo: pregar o Evangelho a toda a criatura. Amém. Terminamos aqui convidando você para a próxima lição, a última lição, a 14ª lição do 4º trimestre de 2023, que tem como título Missões e a Volta do Senhor Jesus. Eu me despeço de você agradecendo por você estar conosco aqui neste canal e peço que compartilhe com outros irmãos esta aula simples e objetiva e que estejamos animados para iniciar em janeiro uma nova revista, um novo assunto, dando continuidade ao estudo da Escola Bíblica Dominical. Desejo a você um Feliz Natal, que a sua família possa estar reunida e que não possa se esquecer do aniversariante. Que você não se esqueça que Jesus Cristo é quem te concedeu a poderosa salvação e que você precisa anunciá-lo a todo mundo.
Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém e amém.